Olha, tem até é melhor eu contar um episódio. O Nicolau Shevchenko, que foi catedrático da USP e que depois de se aposentar trabalhou no King's College em Londres e agora morreu em São Paulo há 2 semanas. Ele acompanhou um trabalho que foi feito lá no King's College, onde foi fundado um centro de estudos de civilização brasileira. E o principal lugar onde esse centro estudava a vida e a história brasileira era na canção. Tanto que, dessa vez, o trabalho de dizer como a canção brasileira nasceu foi feito com o maior cuidado. A cultura, posso falar desse assunto? A cultura natural da Europa, antes das invasões e tal, era a cultura celta, que ali eles tinham construído sua vida, tinham nascido. E essa cultura celta tinha uma canção religiosa chamada Chantalon. E esses autores de canções ocupavam as posições mais nobres na escala social. Esse amor pela canção veio a se juntar com um país de outra grande tradição da canção, que foi a coisa árabe, a partir do século VII, quando a Espanha e Portugal foram invadidos pelos árabes. E esses árabes ali na região da França, onde se estabeleceu um dia, um dado é um dedo, chapéu de dedo é de dado. Eu estou tentando me lembrar o nome do gênero de poesia, que foi um gênero de poesia muito famoso, que os concretos, tanto daqui de Minas quanto de São Paulo, admiravam muito. A música provençal. Na Provença, na França, se desenvolveu uma poesia muito sofisticada e que passou a ser chamada do troubadour. Bom, eu não vou dizer o que é que significa, porque tem gente que acha que significa trouver, que é procurar, outros acham que significa turba, que significa canção, e dor, o fazedor da canção como navegador, com esse sufixo espanhol. Bom, então essas duas e mais uma terceira parte que iria ser o trio das influências que formaria a primeira canção brasileira. Os persas, os sufis, quando saíam da Pérsia, entravam no Mediterrâneo, passavam pelo norte da África, no Maghreb, se influenciavam ali por ritmos africanos e arrodeavam para entrar na Espanha por Andaluzia no século IX ao século XI. E foi a união dessas três coisas que se encontraram que fez brotar o primeiro gênero de canção brasileira. Sim, você está se referindo a outra coisa que eu quero incluir agora na juventude que escreve bem e que canta bem, né? Em São Paulo, pelo menos que eu conheço ele, o Emicida, o Criolo, como é o nome daquele outro que todo mundo fala, que anda mais na Globo? Todos esses escritores, sim, aquela banda que também é de São Paulo, aquela banda mais antiga, oh meu Deus, eu sou um... Racionais. Os Racionais. Teve até show deles. Puxa vida, como é que você vai esperar que da periferia, a periferia, de vez em quando eu digo em São Paulo, é uma coisa jogada às moscas, porque ela fica sujeita à televisão, onde passa a filosofia do filme americano, que o filme americano é para que os filhos da América, ou de quem quer que seja, não deem valor à vida para poder ir para o Vietnã, Vietnó, Vietnu. Pois eles, sendo vítimas dessa mesma televisão, são capazes de fazer uma poesia tão forte. Nossa Senhora! Nossa Senhora! No princípio, as manifestações de rua foram como que uma dádiva, foram como que um banho de ânimo e de felicidade, porque os políticos ficaram morrendo de medo, em todo lugar se vê político tomando providência para não ficar mal.
É diferente, viu? Fazer em casa é diferente. Por exemplo, um detalhe só. Quando você grava uma música, no estúdio, o habitual é deixar 3 horas para você botar a voz em 2 músicas. E lá em casa, eu posso, na hora que ninguém está lá, como eu sei também, pelo menos para botar a voz, se ligar o aparelho, eles depois corrigem os problemas de timbre, etc. Eu trabalho, eu trabalho 30 horas para botar música, para botar a letra, para cantar a letra de uma canção. Então é claro que isso é um cuidado, que no estúdio nem que eu invadisse de metralhadora, ninguém ia me dar essa permissão. Então quando você faz em casa, a qualidade é maior. Nós, por ter esse tempo maior, por ter esse trabalho mais minucioso. Nós podemos refazer coisas, como ela mesma disse, sendo que a principal é a voz passar a ter cuidado, passar a ser cuidada com muito mais delicadeza. O que a gente pode esperar desse novo álbum? Do álbum? Querida, a criança, você que é mulher talvez compreenda isso, mesmo você tem filhos? Não. Porque esse negócio do útero, o artista também tem. E quando o artista está para sair, o útero está com quando a criança começa a dar soco, a gente vê a mãe falar, não é? E a gente, ou é um idiota simplório, que pensa que tudo que faz é uma maravilha, ou tem medo. Entende? Por mais que você tenha cuidado, por mais que você tenha zelado, você não sabe o que vai ser. Só quando sair, é claro, quando você ouve, quando as pessoas de casa ouvem, mostram reações que lhe dão uma certa orientação. Mas só quem vai saber é o público e a imprensa, quando receber, é quem vai dizer o que é. Eu ainda queria falar uma coisa sobre os novos, se você me permitir. Há cerca de 2 meses atrás, 3 ou 4 jornais fizeram reportagens grandes sobre a chamada geração Y, que é, de algum modo, o ensaio geral disso que Lúcia Santaella chama o pós-humano, já é o ensaio geral do pós-humano. E tem umas coisas que eu, curiosamente, depois de passar, porque eu nasci na Idade Média, eu nasci numa região, num tipo de relação, num tipo de vida que era a Idade Média, não tinha nenhum motor, e etc, etc, etc. Bom, de lá para cá, passando pelas diversas coisas que eu passei, mais de 100, apesar de ter apenas 70 anos, uma coisa que sempre eu senti falta foi a ética, que na minha infância, na minha pequena infância, era um dos assuntos principais que se conversava naquela cidade. Não vou explicar por quê, porque demora. E agora, as crianças da geração Y têm novamente grande preocupação com ética, com o lugar onde eles trabalham, dizer coisas e responder por essas coisas, com o que eles prometem ser realmente encontrado no fim da linha. E isso me dá até uma alegria particular, porque eu venho também de um mundo da ética. É fácil explicar. Nós éramos 3.000 almas em Irará, desde o século passado, até 1940, quando eu estou falando. Então, não se podia matar ninguém. Essa história de que o Nordeste, e mesmo o que o Guimarães Rosa escreve, dessas vinganças, coisas, na região de Irará não tinha isso. E os fazendeiros, é uma coisa muito curiosa, quando surgiu uma rebeldia, realmente era uma rebeldia na fazenda, mas nunca ninguém pôde mandar matar um rebelde. O que acontecia era uma preocupação muito grande, aquilo era estudado sob diversos ângulos, era colocado numa conversa com um compadre, como quando o senhor Emílio Pau d'Arco ia conversar com meu avô Pompílio Santana, ambos fazendeiros, uma preocupação muito grande, até que no fim vinha a vitória. A vitória é quando aquilo começava a se incorporar nos hábitos da fazenda e ficava tudo em paz novamente. É isso que eu chamo de ética, né? Que era assim. Que eu chamo não, que é ética, seguramente, né?
Genial essa palavra bordel, de hoje eu não vejo. Eu só vi essa palavra nos poetas franceses do fim do século. As pessoas chamam geralmente nomes mais chulos, como se diz. Bom, como era uma virada, eu nem sabia que era na rua Guacurus. Eu apimentei um pouco, porque a gente pode fazer isso. Os refrões das músicas mais chamadas, que o público pede mais, demos uma ensaiada. E então eu espero, é claro que a rua Guacurus inspira, né? Porque no tempo que eu nasci, não se comia namorada. Ave Maria! Pelo amor de Deus, comer uma namorada, ninguém nem sonhava com isso. Então, se você tivesse continuar a excitação, tinha que ir no puteiro. Todo rapaz, no puteiro não, no bordel. Todo rapaz tinha que frequentar o bordel. Era uma coisa normal, e naquele tempo tinha que ter a primeira blenorragia, a segunda blenorragia, que antes era tratado com enfiando alguma coisa no canal do pênis, depois passou a ser tratado com penicilina. Quando eu fiquei rapaz, já era penicilina. Então é claro que essas coisas estão no meu passado, estão na minha história, e eu sei, talvez um pouco, conheço esse tipo de pessoas, sei mais ou menos como é a vida. Porque o fato de ser artista também é um tipo de prostituição. Quando eu falo, às vezes, dificilmente eu falo com minha opinião. Eu falo com a opinião de várias pessoas. Inclusive, por exemplo, quando eu faço, sobe no palco o cantor engajado Tom Zé, que vai salvar a classe operária, dizer o que é bom para a classe operária, os operários que se calem para não prejudicar Tom Zé e seus amigos que estão lutando pela felicidade da classe operária. Se os operários não ficarem calados, vão ser presos, vão perder o emprego, porque estão atrapalhando Tom Zé e seus amigos. Isso eu não estou falando com minha, eu estou fazendo uma redução ad absurdo para poder exemplificar o que é esses personagens que vão para o palco falar em nome da classe operária, que nunca viu nenhum operário na vida.